Hoje eu venho nesse vídeo com muita alegria, afinal de contas, eu irei conversar com vocês a respeito de um dos meus filmes favoritos, ou seja, Conta Comigo, também conhecido em seu título original como Stand By Me. Existem muitos motivos para que esse seja um dos meus títulos favoritos, mas antes de eu dissecar aqui para vocês, vamos a uma rápida premissa seguida de algumas curiosidades e em seguida a gente volta aqui no bate-papo. Vamos lá então. Você que nos dias de hoje está tão acostumado a ouvir falar a respeito de Stranger Things, saiba que algo muito semelhante veio ao cinema em 1986, quando na adaptação de um dos contos de Stephen King, ficamos conhecendo 4 adolescentes que se envolveram em uma tremenda aventura após ficarem sabendo que um desconhecido foi morto acidentalmente perto de suas casas. Assim, eles decidiram ir atrás deste tal cadáver. No caminho, Gordy, Verne, Chris Chambers e Teddy encontram um jovem em um pântano cheio de sanguessugas. Tudo que começou como um simples evento acaba se tornando como uma das maiores aventuras de suas vidas. Eles ainda terão que se defrontar com uma gangue de arruaceiros, que tentarão a toda prova atrapalhar os seus planos. O filme é um conto de amizade, companheirismo e recordações tão puras da adolescência que com certeza irá fazer você emergir facilmente dentro dela. Não podemos deixar de destacar também a trilha sonora, que contém pérolas como Stand By Me e Everyday de Buddy Holly. O filme até hoje é apontado como um grande clássico, que despontou na época os atores River Phoenix e Corey Feldman. A direção foi de Rob Reiner e teve sua estreia em 19 de dezembro de 1986. Olha, eu assisti Stand By Me quando eu já estava mais ou menos com uns 12, 13 anos. Não foi no cinema, já foi na televisão. Se eu não me engano, foi na tela quente, algo desse tipo aí que a Globo sim exibiu nessa época. E depois o filme acabou se tornando até mesmo um cult da sessão da tarde. Passou várias e várias vezes, depois o Vale a Pena Ver de novo, e eu não me cansava de assistir, apesar de que quando passava à tarde tinha muitos cortes. Mas mesmo assim eu fazia questão de acompanhar o filme com muito carinho. E falando em carinho, eu tenho uma curiosidade muito peculiar a respeito do título. Da versão dublada, quem fez o Gordy foi um dublador muito conhecido nos anos 80, que fez Cavaleiros do Zodíaco, O Mundo de Brickman e tantos outros personagens, Johnny Depp em vários filmes, que se chama Flávio Dias. Ele faz a voz do Gordy, né, que dá-se a entender que é o protagonista, quando o Gordy já se torna um escritor e é um interlocutor de toda a trama que está acontecendo ali. Ele está meio que escrevendo um livro e contando as experiências dele, e quem já assistiu o filme já se localizou, certo? Começa a acontecer a história a partir do momento que o Gordy começa a contar tudo aquilo. Qual que é o meu carinho a respeito disso? Eu não sabia, essa época, que o Flávio Dias, o dublador, morava na mesma cidade que eu aqui no interior de São Paulo. E depois que eu conheci o Flávio e o entrevistei por várias vezes, inclusive tem alguns vídeos que eu vou linkar aqui para vocês conhecerem mais. Conhecerem não, vocês vão lembrar do cara, certo? Porque, sabe, é a lenda da dublagem no Brasil. Mas para a gente não ser muito longo, né, nesse quesito, o que acontece? Depois que eu conheci o Flávio, eu fui descobrir algo a mais ainda. Ele não só morava na mesma cidade que eu, como morava no mesmo bairro e era quase que o meu vizinho. Então eu tenho isso com um carinho imenso, porque todas as vezes que eu vejo Conta Comigo, eu me lembro daquela cena, eu sentado no sofá da minha casa, pivete, adolescente, assistindo o filme da Sessão da Tarde, e a voz, né, do dublador, que claro, a Sessão da Tarde sempre era dublado, de um cara que morava quase do lado da minha casa e eu não sabia disso. Então, até mesmo se o Flávio tiver assistido esse vídeo aqui,
Grande abraço para você, Flávio. Sabe que eu sou um grande fã seu. Mas continuando a resenha a respeito do filme, foi exatamente dessas filmagens que o River Phoenix, um dos maiores atores que Hollywood já teve e que faleceu precocemente, e isso mesmo, é irmão do Joaquin Phoenix, que agora está interpretando o Coringa, o irmão mais velho do Joaquin Phoenix, que inspirou a carreira do Joaquin. Fazia ali um garoto meio problemático, que o pai tinha cá os seus problemas, e ele era meio que o defensor da turma toda ali. Personagem muito interessante que ao final do filme tem até uma história ainda mais comovente do que o seu desenvolvimento da história. Não vou contar aqui porque de repente tem gente que ainda não assistiu o filme, apesar dele ser um pouco rodado, né, e um pouco velhinho aí, de 86. Mas enfim, quando eu vejo aí o Feldman, né, esse ator que depois fez Garotos Perdidos e tantos outros filmes, ele já vinha de Goonies, é bem verdade, e é um ator que, apesar de não ter falecido como o River Phoenix, mas que teve a carreira muito atrapalhada pelo consumo de álcool e drogas. Mas não tem como você não olhar para trás e ver os filmes que marcaram a sua juventude, a tua infância, a tua adolescência, e ver o Feldman aí, ter ainda um carinho mais especial por Stand By Me, como nós temos aí ao longo de toda a trama. E nada mais que ninguém menos que foi Stephen King, né, gente, que escreveu. Então, quando a gente está falando do cara que para mim é o melhor escritor de contos de terror e suspense ever, não tem como a gente querer justificar a história, não tem muito como a gente querer ficar recontando a história e achar minúcias para a gente fazer uma crítica através disso. O roteiro, ele pode parecer ser de certa forma um tanto inocente, mas eu acredito que é essa inocência que dá um background muito legal para o filme, porque é isso que faz você emergir dentro da tua infância, da tua adolescência. É um roteiro puro, certo? Sem maldade, numa época em que marqueteiros, publicitários não se intrometiam para se escrever um roteiro de fato. Hoje não, todo mundo quer. Ah não, esse filme aí vai ser feito para qual idade? Então a gente tem que colocar uma mensagem assim, uma mensagem assado, a gente vai vender para o patrocinador X, tem que mudar isso. Não, naquela época os caras escreviam o roteiro, simplesmente davam na mão da produção, do diretor, e eles desenvolviam. E essa inocência do roteiro de Stand By Me, eu acredito que faz até hoje eu assistir, reassistir, e ver várias vezes, e como eu disse ainda há pouco, principalmente se for na voz do Flávio Dias aí, fazendo a dublagem, eu quero ver muitas outras vezes para me lembrar da minha infância, da minha adolescência, e se já naquela época nós nos colocávamos dentro da pele desses meninos, hoje em dia que a gente tem aquela sensação que nós queremos voltar a ser criança, eu acho que é uma excelente pedida para você fazer essa viagem do tempo, assistir Stand By Me muitas e muitas e muitas outras vezes, e quantas outras mais vocês puderem. Certo, pessoal? Vou parar de falar um pouquinho, afinal de contas, opinião de fã é muito complicado, não é mesmo? Porém, continuem ligados aqui no canal e com certeza a gente se vê nos próximos vídeos. Foi um grande prazer poder estar falando com vocês. Até breve. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!